presence we will fall down. All the glory and all the honor to your name alone belongs. All the glory and all the honor to your name alone belongs. All the glory and all the honor to your name alone. Glory and all the honor. Every other name will fade away. Only you, my King, will have the glory in that day. Every high and lofty thing that we have made will be brought to the ground. Presence we fall down. Boa noite, seja bem-vindo à celebração Nova Vida Online. É um prazer ter você com a gente aqui. E eu queria te pedir para ficar até o fim da nossa live, porque eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida nessa noite. E eu queria te convidar nesse momento para a gente fazer uma oração para a gente iniciar. Pai, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor fale em nossos corações aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Que Deus, em nome de Jesus, independente da distância, independente, Pai, de não estarmos reunidos num local, o Senhor possa se fazer presente e se manifestar de forma grandiosa para que nós possamos ouvir a sua voz e sermos transformados pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Mais doce que
Deus e faz o órfão um filho seu. É o Rei da glória, é o Rei dos reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, oh, digno. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Eu sempre vou cantar a ti, Jesus. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Essa graça nos alcançou. O Senhor tomou o nosso lugar. Glória a Deus. Meus irmãos, nesse momento da nossa adoração, do nosso culto a Deus, também como ato de adoração, como vocês sempre me ouvem falar, a nossa entrega, a nossa contribuição de dízimos e ofertas, também esse ato de entrega é um ato de adoração. É um ato de adoração a Deus. É um reconhecimento. É um ato de gratidão de que todas as boas dádivas vêm das mãos do Senhor. E nesse momento específico que estamos vivendo, de crise, eu quero dizer para você que o ato de entregar dízimos e ofertas sempre foi, independente de crise, um ato de fé. Mas nesse momento nós somos chamados a exercitarmos ainda mais a nossa fé. Exercitar a fidelidade num momento de crise como o que estamos vivendo. É preciso dar um passo realmente de fé. E eu estou me lembrando de Isaac, o patriarca Isaac. Ele estava na sua terra, em Canaã, e assim como aconteceu na época do seu pai, houve uma grande fome. E ele recebe uma instrução de Deus para não ir para o Egito. E Isaac segue para a terra de Gerar. E o texto diz que em Gerar ele formou lavoura e colheu a 100 por 1.
Ou seja, numa época de fome, ele se movimentou, ele se moveu, e ele trabalhou duro, e ele plantou, e o Senhor o abençoou, porque o texto é nítido e claro em dizer que o Senhor deu a ele uma colheita, a 100 por 1, ou seja, uma colheita grande, houve uma grande produtividade. E certamente Isaac teve que dar um passo de fé, para sair da sua terra, ir para outra terra, chegar lá, estabelecer lavoura, formar lavoura, trabalhar duro. E como todo agricultor, é uma incógnita, não se sabe se a colheita virá. Contudo, o Senhor o abençoou. Queridos, nós entregamos dízimos e ofertas, porque o Senhor tem nos abençoado. E mesmo na crise, Deus continua nos abençoando. Nós estamos aqui no nosso templo, nesse lugar que é separado para a adoração a Deus, e estamos aguardando o momento certo de voltar para cá. E é por isso que, para mantermos esse lugar inclusive, os nossos dízimos, as nossas ofertas precisam continuar aqui, num ato como você está acostumado a fazer aqui todo domingo. A gente deposita nesse gasofilácio esse mesmo envelope com a nossa contribuição e assim fazemos a nossa entrega. Claro que você não pode fazer agora, como eu acabei de depositar esse envelope aqui. Mas esse número da conta que está aparecendo aí no seu vídeo, você pode fazer a sua transferência, você pode fazer o seu depósito e assim nós continuarmos suprindo todas as necessidades que a igreja continua tendo. Não só a manutenção do nosso prédio, mas principalmente a manutenção de pessoas que dependem de constituir a sua renda familiar pelo que elas recebem da Igreja Presbiteriana Nova Vida. Então você que está participando desse culto conosco, por favor, sinta-se à vontade de manifestar sua adoração e um passo de fé, depositando nessa conta bancária, nesses dados que estão no seu vídeo, a sua contribuição de fé, de amor e de gratidão, e amor também pela nossa igreja. Que Deus abençoe você, que o Senhor multiplique também na sua vida, como foi na vida de Isaac, a 100 por 1. Que Deus te abençoe. Que dia especial é esse hoje? Hoje é dia de todas as mamães. Hoje é seu dia, mamãe. Hoje é seu dia. Você que recebeu de Deus a grande dádiva de gerar. Porque veja, Deus quis se mostrar quando fez você. Deus quis mostrar Ele mesmo quando deu a você, mamãe, a capacidade de gerar uma outra vida, a capacidade de trazer ao mundo um novo ser humano. Ele quis dar dele mesmo quando formou você. Então, parabéns pelo seu dia, mamãe, porque a sua capacidade não é só de gerar. A sua capacidade, como Deus, também é de cuidar, também é de nutrir, também é de preservar, também é de proteger. A própria Bíblia, em determinados momentos, vai nos mostrar que Deus se posicionou como mãe de Israel. E Deus é pai não é porque Ele é homem, porque Deus não é homem nem mulher. Deus é uma pessoa. E como pessoa, Ele é pai. E como pessoa, Ele é mãe. Porque Deus não tem sexo. Deus é pai e Ele poderia ser mãe tranquilamente. E muitas vezes Ele se posicionou, como eu disse, como mãe da nação de Israel. Parabéns pelo seu dia, mamãe. Porque você é mãe, é porque Deus te fez assim, com a capacidade de gerar, de nutrir, de acolher, de cuidar. Parabéns pelo seu dia. Um feliz Dia das Mães. Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar. O universo conspira a nosso favor, a consequência do destino é o amor. Pra sempre vou te amar,
talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Janeiro a janeiro. A ligação entre mãe e filho vai além do toque, do cheiro. É um vínculo único. É o amor mais puro. Um abraço, um beijo, um olhar. Agradeço sempre a Deus por ter dado a luz ao Arthur. Ele me ensina a cada dia a ser uma pessoa melhor. Um feliz Dia das Mães para todas nós. Olá, queridos, queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma celebração Nova Vida. Nosso culto online é feito com muito carinho para todas as pessoas que têm nesse momento acesso ao nosso conteúdo virtual da Igreja Presbiteriana Nova Vida. Que Deus abençoe você, sejam todos bem-vindos. Vamos nesse momento pensar, meditar, refletir num texto da Palavra de Deus, que eu tenho certeza que vai falar muito aos nossos corações nesse momento. O texto que eu quero compartilhar com você está em Mateus capítulo 14, os versículos de 22 a 33. Então, nesse momento, você que tem uma Bíblia física ou uma Bíblia no celular, no seu computador, no seu tablet, enfim, o importante é que você tenha nesse momento a Bíblia aberta e acompanhe comigo. O texto que eu tenho nesse momento aqui é na versão NVI, mas independente da versão que você tiver acesso nesse momento, eu gostaria que você lesse a palavra de Deus junto comigo. Mateus capítulo 14, de 22 a 33, diz assim o texto bíblico. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma.
e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eu quero pensar com você hoje sobre a tempestade. Bem, como que uma tempestade é formada? Como ocorre a tempestade? Basicamente é o seguinte: a tempestade ela é formada em virtude da dinâmica das temperaturas. Existe uma variação, uma dinâmica de temperaturas que acontece na atmosfera. Essa dinâmica de temperaturas, essa instabilidade das temperaturas, podem provocar tempestades. Também há outro fator que precisa ser considerado na formação e na ocorrência de uma tempestade: os ventos. Existem ventos que eles correm dentro e fora das nuvens. E essa mudança dos tipos de vento que correm dentro e fora das nuvens, somado à alteração que acontece na temperatura da atmosfera, podem provocar tempestades. Há um outro dado interessante de ser mencionado aqui, quanto ao contexto geográfico do lugar onde Jesus está com os seus discípulos. Veja, eles estão no lago de Genezaré, mais conhecido como Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele está numa depressão, ele fica a 208 metros abaixo do Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo está num planalto, num grande planalto, enquanto o Mar da Galileia numa depressão, 208 metros abaixo do Mar Mediterrâneo. Ocorre que as temperaturas dos ventos no planalto pode diferir muito da temperatura dos ventos na depressão, onde está o lago de Genezaré. À noite, especialmente à noite, a temperatura no planalto, onde está o mar Mediterrâneo, pode cair muito. E os ventos que vêm da direção, os ventos que vêm do planalto, quando se encontram com os ventos que estão ali na depressão do Mar da Galileia, que não sofre alteração de temperatura, eles permanecem na mesma temperatura, esses ventos se encontram, e aí uma tempestade se forma. Esse choque térmico causa ventos fortes e inicia tempestades. Essa é a explicação da tempestade que aconteceu aqui nesse momento. Mas, pensando na tempestade, eu quero meditar com você sobre os ensinos que a tempestade pode nos trazer. Aprendendo com a tempestade. É o que eu quero pensar com você nesse momento. Veja, o texto que nós acabamos de ler, ele acontece logo em seguida a um milagre que Jesus fez. A primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus está com uma multidão. O texto anteriormente nos diz que é uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E acontece uma grande multiplicação
de alguns poucos pães e alguns poucos peixes. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, são alimentados. 12 cestos cheios de sobras são recolhidos. Quando termina esse momento em que Jesus já havia curado muitos enfermos, já havia ensinado a multidão, ele se compadece dela, é momento então de partir. É hora de partir desse lugar e o destino é Cafarnaum. A viagem deveria ser para Cafarnaum. E aí, queridos, Jesus pede aos seus discípulos que entrem no barco, ele, na verdade, impele os discípulos a entrarem no barco, quase que obriga os discípulos a entrarem no barco, mas ele não entra no barco com eles. Ele se isola, ele vai para um lugar e fica sozinho em oração. Então, o contexto anterior é exatamente da multiplicação de pães e peixes que acontece. Então, os discípulos entram no barco e são afligidos pelo vento forte e o mar bravio. E a partir daqui, então, eu quero pensar com você sobre, então, as lições, os ensinos, aprendendo com a tempestade. Em primeiro lugar, a tempestade ensina acerca da fragilidade humana. Observe comigo os versículos 28 e 30. O verso 28 diz o seguinte: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E o verso 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Você lê o texto junto comigo. Eles iniciaram a viagem. Depois de impelidos por Jesus, eles entram no barco, eles iniciam a viagem em direção a Cafarnaum. Jesus não está com eles. E aí o texto fala de um vento que soprava contra, o mar bravio. Eles estavam enfrentando ali uma tormenta, eles estavam numa tempestade. E aí Jesus vem ter com eles andando sobre as águas. O texto traz para nós a informação que eles pensaram ser um fantasma e começaram a gritar com medo. Jesus os acalma dizendo: calma, sou eu, não tenham medo, sou eu estou aqui. E Pedro, nós conhecemos Pedro, sempre audacioso, sempre se posicionando como Pedro, pensando aqui agora no significado do nome dele, pedra. Então Pedro se posiciona e diz: Senhor, se és tu mesmo, eu quero ir ter contigo por sobre as águas. Veja que Pedro está bastante consciente do ambiente onde ele está ali, para ele ir ter com Jesus somente por sobre as águas, e é o que ele deixa claro: deixa-me ir ter contigo por sobre as águas. É o que ele diz no verso 28. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Mas, queridos, apesar de demonstrar essa robustez de fé, essa força, esse vigor, a verdade é que a gente percebe a fragilidade. No versículo 30, o texto vai dizer para mim e para você que ele, ao reparar no vento, ficou com medo e começou a afundar, a ponto de gritar: Senhor, salva-me, socorra-me. É a primeira lição que a tempestade nos ensina: a fragilidade humana. A fragilidade humana. Em muitas ocasiões nós nos posicionamos como Pedro, quase que indestrutíveis, quase que imbatíveis, vigorosos, robustos, fortes, audaciosos. E às vezes nos estribamos na nossa própria força, na nossa inteligência, na nossa capacidade. Eu faço, eu aconteço, eu consigo, eu dou conta, eu resolvo, eu sou o cara.
Mas a tempestade mostra o quão frágeis nós somos. Pedro, Petrus, pedra, puro engano. Pedro, apenas pó. Eu estou fazendo aqui a citação da letra de uma conhecidíssima música do cantor Walter Júnior, que na música ele traz exatamente essa compreensão que eu quero passar aqui para você. Pedro, Petrus, pedra, puro engano. Pedro, apenas pó. A tempestade tem uma perspectiva didática. Ela nos ensina isso, a nossa fragilidade. Então, queridos, nós precisamos nos posicionar assim diante de Deus, reconhecendo nossa fragilidade. Certamente Deus se agrada de uma posição e de uma postura de fé, sim. O Senhor se agrada em que tenhamos resistência, que tenhamos vigor, que tenhamos força. E o Senhor se agrada, acima de tudo, que busquemos essa resistência, vigor e força na força dEle. Porque o apóstolo Paulo disse que quando somos fracos, aí é que somos fortes. Qual que é a ideia do apóstolo? A ideia do apóstolo é que diante de Deus nós nos posicionemos frágeis. Nos posicionemos pequenos e digamos a Ele: Senhor, sem a Tua força eu não consigo. Quando nós nos posicionamos assim, fracos diante de Deus, aí nós somos fortes. Por quê? Porque a força de Deus é que vai nos dar vigor, vai nos dar robustez. O problema é que diante, queridos, das nossas crises, das nossas angústias, dos nossos dramas, dos nossos traumas, dos nossos problemas, muitas vezes nós queremos resolver aqui, com a força do que eu dou conta de fazer, com a capacidade intelectual, mental minha, com aquilo que eu acho que eu posso fazer e que eu posso resolver, quando na verdade deveríamos nos posicionar humildes e dizer: Senhor, eu sou pequeno e débil, eu sou frágil, me ajude. A princípio Pedro demonstrou tanta força, mas depois ele mostrou que ele era como um gatinho, frágil, pequeno. E a tempestade nos mostra isso, a nossa pequenez, a nossa fragilidade. Nós estamos agora mesmo lutando contra um inimigo invisível, e ele, apesar de tão pequeno, um protozoário unicelular, algo tão pequeno que é invisível, está derrubando a economia de nações, está trazendo à tona tanta fragilidade. Talvez o que tenhamos que aprender nesse momento tempestuoso que estamos vivendo é isso, que somos frágeis e que precisamos nos posicionar diante de Deus como dependentes dEle. É tempo de aprender dependência de Deus. Empresas quebrando, muitos trabalhadores perdendo seus empregos, dificuldades iminentes, não só de saúde, mas econômicas, fragilidade. Estamos vivendo um momento de fragilidade. E a tempestade nos mostra isso. A tempestade nos ensina o quão frágeis somos. Então, nos coloquemos assim diante de Deus, tenhamos uma postura humilde diante das pessoas. Arrogância, prepotência, não vão nos conduzir a um bom lugar. Precisamos nos posicionar diante de Deus e das pessoas com humildade. E a tempestade nos ensina isso. Em segundo lugar, aprendendo com a tempestade, o texto vai me ensinar que a tempestade nos mostra, nos ensina acerca da presença divina. A tempestade revela a Deus para mim e para você. Acompanhe o versículo 31, ele diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou?
A parte A do versículo. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. A tempestade, aquele momento tempestuoso, aquele momento em que o vento soprava contra a embarcação, mostra um Deus presente. O texto diz que Pedro, ao reparar na força do vento, no mar bravio, quando ele viu, que ele notou, que ele percebeu o contexto adverso onde eles estavam, quando ele notou que aquela tempestade era de fato algo sério, e ele estava andando sobre as águas, eu imagino Pedro pensando, o que eu estou fazendo aqui? Olha o que está acontecendo ao meu redor. Uma poderosa tempestade e eu estou aqui no meio da água. O que eu fiz? O que eu estou fazendo? Ele tirou os olhos de Jesus. Ele deu um passo de fé inicialmente, mas depois ele feneceu na sua fragilidade, na fragilidade humana. E na sua fragilidade, ele começa a afundar. Porque é isso. Nós somos frágeis. E se a gente for tentar resolver o problema do nosso casamento pela nossa própria força, vai afundar. Se a gente tentar resolver o nosso problema com relação aos nossos filhos, a criação deles, os desafios e os problemas que talvez muitos já estejam enfrentando na relação com os filhos, se formos tentar resolver pela nossa força, nós vamos afundar. Se a gente for tentar resolver pela nossa própria força, pela nossa própria capacidade, muitos de nossos problemas, sem confiarmos em Deus, sem entregarmos completamente nas mãos dEle, nós vamos afundar. Pedro se esqueceu nesse momento que para andar sobre as águas não seria pela sua própria força, não seria pela sua própria capacidade, e nunca, jamais poderia ser. Homem nenhum pode vencer a força da gravidade e andar sobre as águas. Logicamente, vai afundar. E quando ele se viu, talvez ele se esqueceu de que aquele milagre, andar sobre as águas, dependia unicamente do poder daquele que estava ali diante dele. Talvez ele se viu nas suas próprias forças, andando sobre aquelas águas revoltas. E ele começou a afundar. Mas mesmo na nossa fragilidade, mesmo na nossa pequenez, mesmo na nossa incapacidade, o Senhor está presente e de forma imediata estende as suas mãos para nos segurar, para nos acolher, para nos dar segurança, para nos tirar de onde estávamos afundando, para nos trazer para perto dele mesmo, para nos ensinar que nós dependemos dele e que precisamos crer nele. A tempestade também me ensina que o Senhor está presente. A tempestade me ensina que ele é socorro bem presente. Ele não é um socorro que talvez venha. Ele não é um socorro que a gente pode, às vezes, pensar, será que vem mesmo? Não, ele já é socorro presente. Já está presente. Ele é socorro bem presente na nossa angústia, na nossa tribulação, no nosso sofrimento, na nossa dor. Ele é presente. Socorro bem presente. Na nossa fragilidade, na nossa pequenez, o Senhor está conosco. Na sua dor, meu querido, minha querida, que me ouve, que me vê nesse momento, o Senhor está presente, o Senhor está conosco. Ele não foi dar uma voltinha, Ele não se esqueceu de você, Ele não se esqueceu da sua dor, Ele não se esqueceu do seu problema,
Ele não se esqueceu dessa ansiedade que te consome, ou dos motivos que têm trazido ansiedade a você, aquelas razões, aqueles sofrimentos, aqueles problemas que têm trazido sofrimento à sua vida. Ele não se esqueceu, Ele está presente. Ele está presente, porque Ele é Emanuel, é o Deus conosco, está presente na nossa história, na nossa caminhada. O mar está revolto, queridos? Sim. Um vírus trouxe um mar revolto e um vento contrário sobre nossas vidas, sobre a sociedade, sobre o mundo que nós estamos vivendo. Mas Ele está presente. Ele está presente. Ele jamais se aparta de nós. Ele jamais foge de nós. Ele está presente porque se importa conosco. Ele estendeu a mão imediatamente. Imediatamente estendeu a mão para socorrer Pedro. Ele tem suas mãos estendidas para você, meu querido, minha querida. Ele tem suas mãos estendidas para você, para te socorrer também. Ainda que você já esteja se sentindo afundando, mas Ele está com as mãos estendidas para o seu socorro. Creia nisso, creia nisso. Olhe para Ele, com os olhos da fé, obviamente. Deus é um Espírito invisível, nós não o vemos, mas com os olhos da fé, com os olhos do seu coração, olhe para Ele, porque Ele olha para você, Ele conhece a sua dor e Ele está presente. E é na tempestade, muitas vezes, que nós aprendemos e entendemos isso, que o Senhor está conosco, que o Senhor está presente. Por fim, eu aprendo com a tempestade o seguinte: a tempestade ensina acerca da adoração a Cristo. Veja comigo o versículo 33, diz assim: Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A tempestade mostrou para esses homens quem era Jesus de Nazaré. Ou, na verdade, foi mais uma manifestação de quem era Jesus de Nazaré. A tempestade mostrou que Ele é Senhor sobre a tempestade. A tempestade mostrou que Ele é Senhor sobre a gravidade. A tempestade mostrou que o espaço ou as condições adversas que sejam não podem limitá-lo. Na verdade, Ele tem o controle, Ele tem o domínio sobre todas as situações. Porque o texto diz que quando eles entram no barco, se fez grande bonança. Quando Ele entra no barco, o mar sossegou. Ele entra no barco e se fez bonança. Queridos, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é Senhor da atmosfera. Ele é Senhor das águas. Ele é Senhor do vento. Ele é Senhor da gravidade. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Você se lembra, por exemplo, na outra ocasião que eles também faziam uma viagem. Jesus dormia no barco. E eles estavam ali enfrentando uma tormenta e foram lá acordar Jesus. Senhor, nós vamos perecer, nós vamos morrer. O Senhor não se importa. Olha só o que está acontecendo. O Senhor não está vendo o que está acontecendo. E aí, queridos, Jesus dá uma ordem ao vento e ao mar para sossegarem. E aconteceu. Diante disso, quando eles viram que Ele é Senhor sobre a tempestade, eles perceberam, puxa, mas Ele tem poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre os ventos, Ele tem poder sobre o mar, Ele tem poder até mesmo sobre a gravidade. Nada disso limita. Na verdade, basta uma palavra, Ele dá ordens e as coisas acontecem. E isso inunda o coração daqueles homens de adoração, e eles reconhecem: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Isso é adoração.
na tempestade nós percebemos que o Senhor está acima dela. Nós percebemos que Ele está acima dela. Você pensa que Deus é refém das tempestades que acometem a sua vida? Você pensa que Ele está limitado? Você acha mesmo que o poder da tempestade, o poder destrutivo da tempestade é maior do que o poder de Jesus de Nazaré? Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus. A tempestade sopra, pois Ele é Senhor dela. A tempestade vem e traz destruição, traz tormenta, Ele está acima dela. E Ele precisa ser adorado, e precisamos, assim como esses discípulos, reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus. Mas às vezes, para reconhecer e adorar dessa forma, nós precisamos enfrentar a tempestade. Às vezes uma enfermidade como um câncer, por exemplo, vem sobre nossas vidas para nós reconhecermos que Jesus Cristo de Nazaré é maior do que o câncer. As tragédias da vida, as dores e os problemas que vêm, essas verdadeiras tempestades que vêm sobre nossas vidas, e às vezes as pessoas até questionam dizendo, poxa, mas cadê Deus? Por que Deus não está fazendo alguma coisa? Por que Deus deixou isso acontecer? Não é possível isso? Esse Deus é bom? Será que Ele é bom mesmo? Se Ele fosse bom, isso não teria acontecido. Calma, isso tudo está acontecendo justamente para que você o veja por meio da tempestade, para que você reconheça que Ele é o Filho de Deus e o adore como Senhor e como Criador. A tempestade está vindo, é para que ofereçamos a Ele a adoração que Ele é digno de receber. A adoração que só Ele é digno de receber. A tempestade vem para nos ensinar. A tempestade vem para ensinar a nossa fragilidade. A tempestade vem para ensinar que Ele está presente na tempestade. E a tempestade vem para nós darmos a honra e a glória que é devida somente ao nome dEle. Ele é Jesus de Nazaré, Ele é o Filho de Deus. Ele sim é pedra verdadeira. Pedro é pedrinha, é pó. Ele não, Ele é rocha. Rocha inabalável. A tempestade vem para nos ensinar essa lição. Aprendamos então com a tempestade. Se a tempestade está presente, se o vento é contrário, se o mar é bravio, é hora de voltarmos os nossos olhos para o Senhor. Se a situação é contrária, é adversa, é hora de voltarmos os nossos corações para o Senhor. E confiemos nele. E prestemos a Ele a adoração que Ele é digno de receber. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra nos mostra a realidade da tempestade. E nas nossas vidas nós vamos continuamente enfrentar tempestades. Nas relações, nas finanças, na saúde. Nós vamos enfrentar muitas tempestades. Mas em todas elas o Senhor está presente. O Senhor está nos ensinando nossa fragilidade. E o Senhor se mostra como Deus que é digno de toda adoração e de toda honra, mesmo em meio à tempestade. Todos os que nos assistem nesse momento, eu peço a bênção do Senhor e que essa palavra do Senhor, ó Pai, encrave em cada coração e seja pelo Teu Espírito aplicada a cada vida. Em nome do Senhor Jesus, nós Te adoramos. Nós sabemos que enfrentar tempestades é difícil, mas nós sabemos que o Senhor está conosco e o Senhor pode nos dar livramento em todas as coisas. Em Ti confiamos e só ao Senhor adoramos. Ó Jesus, Senhor da nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Então é isso, pessoal. Você que chegou até o final, não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar nas suas redes sociais esse culto maravilhoso. Eu tenho certeza que esse culto te edificou muito, assim como me edificou, e que você possa ter uma semana abençoada. Não se esqueça que no domingo que vem nós estamos aqui também às 7 horas da noite no mesmo canal no YouTube. Até a próxima semana, gente. Tchau, tchau. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e tenha misericórdia de ti.
Que sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, as consolações e os dons do Espírito repousem sobre a sua vida e sua família. Amém.